Fala, galerinha linda! Aqui quem fala com vocês é Carlinhos para mais um Resolva Enem 2020. Agora com a questão 97, uma questão belíssima de zoologia, um assunto que muita gente deixa de lado, não é? E o Enem 2020 veio provando que zoologia cai, e cai mesmo no Enem. Foram duas questões de zoologia. A gente precisa parar de ter a ideia e se basear em achismos de que assuntos que não achamos tão importantes não caem. A zoologia está na matriz de referência na competência diária número 8, sendo cobrada com adaptações dos organismos ao meio em que vivem e também impactos ambientais que podem afetar a vida dos seres vivos. Essa questão está aqui. Então, cai e cai sim. Bora dar uma olhadinha nessa questão 97 agora. Vem comigo aqui. Olha como essa questão aborda esse assunto. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Então, ele está focando aqui em uma classe dentro do filo dos artrópodes. Vamos colocar aqui, uma questão que ele está falando sobre o filo artrópoda. Esse filo artrópoda, como o nome já diz, artros é articulação, poda significa membros, não é pódios. Então, são animais articulados. Vamos entender como é que funciona esse processo de articulação? Primeiramente, vamos terminar de ler essa questão. Olha, ele está falando aqui, esses animais são terrestres, e, em sua grande maioria, e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos, podendo ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. Então, ele está frisando bastante a adaptação desses animais ao meio terrestre. Agora, bora dar uma olhadinha aqui no comando. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre. E ocupação do ambiente terrestre é a presença de. Vamos dar uma olhadinha. Bom, primeiro vamos lembrar. Os artrópodes, com toda certeza, é o grupo de maior sucesso evolutivo. Maior sucesso evolutivo. Cara, para a gente ter uma ideia, são animais que sozinho ocupam mais de 75% das espécies conhecidas. É muita espécie mesmo, muita espécie. A maioria desses organismos tem o tamanho reduzido. A maioria não ultrapassa 60 centímetros. Opa, esqueci de colocar. A maioria tem o tamanho reduzido. Que estranho. A maioria tem o tamanho reduzido, não ultrapassando aí 60 centímetros. Agora, existem espécies grandes. O maior artrópode hoje conhecido, que vive atualmente, é um caranguejo japonês em que sua envergadura pode atingir 4 metros de comprimento. Diga aí que coisa incrível. Fantástico, não é? E ele se refere aqui, não é, gente, à classe dos aracnídeos. Aracnídeos. Os aracnídeos, galera, pertencem ao subfilo dos quelícerados. Só que geralmente as literaturas do ensino médio só falam sobre a classe aracnida. Só que como a gente pode ver aqui no cladograma, são 3 classes que formam esse subfilo aqui. Essa questão está especificando a classe dos aracnídeos. Mas o que eu vou falar agora é geral para o subfilo dos quelícerados. O que são esses quelícerados, gente? Os quelícerados são animais que o primeiro par de antenas ele foi modificado em uma estrutura que se chama de quelícera. Quelícera. Lembrando, gente, quelícerados são animais que não possuem antenas. Não há antenas,
porque esse par de antenas foi modificado nas quelíceras, e são animais que também não possuem mandíbula. Não possuem mandíbula. Então, já que não tem mandíbula, eles são animais que têm uma estratégia digestiva bastante interessante. Por exemplo, a digestão é feita de forma extracorpórea. Eles liberam suas enzimas para o lado de fora do corpo e depois já absorvem o alimento já previamente digerido. Isso é incrível demais. Agora vamos questionar aqui. Vamos lá. Por quê? Por que a enorme biodiversidade? Vamos refletir um pouco. Por que a enorme biodiversidade? O primeiro ponto que eu poderia colocar aqui, com toda certeza, é o exoesqueleto. O que danado é um exoesqueleto, gente? O exoesqueleto é uma camada derivada da epiderme, rígida, que não atrapalha a maleabilidade do corpo. Então veja que coisa fantástica, a maleabilidade do corpo. Veja que coisa fantástica. O exoesqueleto ele é uma armadura que os artrópodes possuem, uma armadura que é formado de proteínas, vamos colocar assim, proteínas, também formado de polissacarídeos, e em algumas espécies de quelicerados e de insetos, de lipídios. E isso é incrível. Em algumas espécies de crustáceo, também de sais de cálcio. Agora vamos especificar aqui, não é? Lipídios, algumas espécies de insetos e quelicerados, e os sais de cálcio na maioria dos crustáceos. Cara, isso é incrível. A proteína que forma esse exoesqueleto é a resilina. E o polissacarídeo é a quitina, gente. Um polissacarídeo nitrogenado e insolúvel em água. Essa quitina, essa resilina, esses lipídios fornecem uma proteção, não só uma proteção mecânica contra predadores, gente, mas uma proteção contra a perda de água. É uma estrutura, por exemplo, que tem lipídios, como no caso aqui das ceras, que minimizam bastante a perda de água por transpiração. Então, cara, a gente associando isso aqui com a conquista e a irradiação adaptativa no meio terrestre, nós temos uma forte adaptação dos artrópodes aí para conseguirem ocupar o ambiente terrestre seco, porque o corpo desses animais internamente, ele tem a mucosa, ele é um corpo úmido, mas o exoesqueleto vai dificultar essa perda de água por transpiração. Por isso que a gente encontra insetos, quelicerados, na região, por exemplo, aqui como ele disse, na região dos desertos. Então, com toda certeza, esse exoesqueleto aqui foi a principal adaptação que permitiu essa irradiação adaptativa no ambiente terrestre. Agora, claro, a gente poderia também falar sobre a enorme biodiversidade e colocar aqui, a variedade de apêndices e tagmas. Tagmas são conjuntos de segmentos, galera. No caso aqui dos aracnídeos, vamos colocar aqui, quelicerados, possuem 2 tagmas. Possuem um cefalotórax, a cabeça é fusionada com o tórax,
e o abdômen. O abdômen. Estruturas incríveis, não é, gente? 4 pares de membros locomotores e lembra, não há antenas e não há mandíbulas. Então a gente já tem a capacidade de marcar. Agora, ó, Carlinhos, eu quero saber mais uma característica que permitiu essa enorme biodiversidade. A gente poderia colocar órgãos sensoriais extremamente desenvolvidos, serem animais com muita energia acumulada, animais ativos, uma variedade nutricional que muda, geralmente na fase larval e também na vida adulta. São animais simplesmente encantadores. Bora gabaritar. Letra A. Quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal. Bom, isso aqui são adaptações que estão relacionadas com a variedade de apêndices e tagmas. São características que estão relacionadas à proteção, à caça, forrageio, mas não ocupar diretamente o ambiente terrestre seco. Excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Se ele tivesse colocado excreção de ácido úrico que minimiza a perda hídrica, isso aqui poderia ser até um gabarito correto, porque o ácido úrico realmente tem essa característica. É uma excreta nitrogenada que minimiza a perda de água pelo processo de excreção, mas ele colocou estabilidade ao pH corporal, isso não está diretamente relacionado à ocupação e habitação de terra seca. Letra C. Exoesqueleto constituído de quitina, olha, que auxilia o controle hídrico corporal. Uma excreta nitrogenada simplesmente sensacional, insolúvel, que minimiza bastante a perda de água por transpiração. Gabaritou, não é? Bora ler as outras. Circulação sanguínea aberta que impede a desidratação dos tecidos. Nada a ver, não é? Circulação sanguínea realmente é aberta, mas tem nada a ver. Letra E, sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento do corpo. Cara, isso aí tá correto, mas não está relacionado também à ocupação do ambiente terrestre. Estaria relacionado à coordenação de movimento, proteção, serem animais ativos que conseguem reagir rápidos. Também estaria ali relacionado com o que eu falei sobre os órgãos sensoriais, mas não estaria relacionado com habitar a terra seca. Então ficamos aqui com o gabarito dessa questão na letra C. Essa é uma questão que não é difícil, uma questão que eu considero de nível fácil, que você não pode errar. Porque se erra uma questão dessa TRI, entende que você não passou pelo obstáculo básico da zoologia. Entendesse? Então, não erre questões fáceis. Se encontrar uma questão difícil, pula e deixa para fazer depois. Beleza, meus amores? Mais uma resolução bem comentada, bem conteudista, bem bacana, uma mini aula sobre zoologia dos artrópodes. Beleza, gente? Nos vemos novamente na próxima. Um cheiro, valeu! E cara, se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu joinha, deixa teu comentário, eu quero saber o que vocês estão achando. Compartilha com um amigo seu que você acha que precisa dessas resoluções. Beleza? Você vai estar me ajudando muito nesse projeto aqui. Valeu, galera!